Boa noite, pessoal. Sejam então mais uma vez, estou igual a professora Oriana falando a tarde toda, agora estou eu à noite aqui, então sejam mais uma vez bem-vindos à nossa última ODS. Todos aqueles que nos acompanharam desde as 8 horas da manhã, meus parabéns, vocês são aí vitoriosos ao longo dessa trajetória. Quando der o tempo do professor Ricieri, professor José, terminar a fala deles, não saiam dessa sala, fiquem nessa sala que nós vamos fazer o encerramento, e no finalzinho a gente vai dar mais uma palhinha da professora Valentina aí para vocês. Então, quero cumprimentar então a presença aí do nosso querido professor Ricieri, professor José, sejam bem-vindos à fala da nossa ODS 17, parcerias e meios de implementação. Professores, a fala é com vocês. Obrigado, Will. Obrigado, William. Então, pessoal, acho que primeiramente queria agradecer ao professor Ricieri pela oportunidade. Para quem não sabe, o professor Ricieri, ele é o coordenador dos cursos de Relações Internacionais, CIPOL, e outros cursos na área de segurança e gestão pública. Agradecer ao professor Castanheira, nosso gestor. Todos os professores que passaram por aqui foram maravilhosos. Eu estava assistindo aqui a palestra do professor Silvano, antes a palestra do professor Alexandre. Gente, é uma honra muito grande trabalhar com esse pessoal. Vocês não têm noção da sinergia, a troca que a gente faz no nosso ambiente de trabalho. É muito enriquecedor, tá? E agradecer também o pessoal que participou da abertura, os diretores de escola, o pessoal que trabalha com a graduação também, nosso magnífico reitor, e o William e a Oriana, que estão aí coordenando tudo isso. Pessoal, brigadão do fundo do coração. Legal. E Will, e a responsabilidade, né? Na hora que o José, né? E a responsabilidade que o Will falou, a última palestra, né? A 17ª, né? Então a gente tem todo o carinho especial aí de estar conversando com vocês, alunos de todo o Brasil, é um prazer imenso. E durante o dia a gente vendo a movimentação ali das pessoas que participaram e a quantidade de pessoas que participaram. Então, bem feliz aí por estar finalizando esse sábado maravilhoso aí de conhecimento, que, consequentemente, todos vocês e todos nós ganhamos durante o dia de hoje. Então, prazeroso, né, José, estar aqui para demais. Toda a nossa academia aí. Vocês não sabem a honra que é ter vocês aqui, vocês darem esse tempo pra gente, né? Eu vi aí, eu acompanhei desde cedo, vi que tem gente acompanhando toda a maratona. Pessoal, ó, obrigado, vocês estão valorizando o conteúdo de qualidade, viu? Então, pessoal, a gente vai falar sobre a última ODS, a ODS 17, chegamos ao fim. E para mim é um assunto muito caro, um assunto que eu tenho uma estima muito grande, porque a ODS 17, né, que ela vai direto no âmago, no centro das relações internacionais, né? Para quem já é meu aluno, já conversou comigo em algum momento, sabe que eu sou internacionalista, então eu sou um louco apaixonado pela área, e a gente está falando aí sobre ONU, sobre convenção, sobre acordos, e é daí que surgiu mesmo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Só para fazer aqui uma linha histórica, eu sei que alguns já passaram isso, mas a gente vai construir esse conhecimento de novo, né? O ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eles são herdeiros do ODM, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. O ODM, ele começou em 2000, né, foi lá nas Nações Unidas em Nova York, ele foi acordado em 2000 e acabava no ano de 2015. Por sua vez, os ODS, eles começavam em 2015 e terminam agora em 2030. Então, eles são herdeiros. E se você prestar atenção, o ODM, esse antigo, de 2000 a 2015, eram 8 objetivos. Agora nós temos 17 objetivos, que se desdobraram em 169 metas para todas as nações. Então é coisa pra caramba. E o que eu acho legal além dessa parte das relações internacionais, né, é entender o que é isso. Por quê, pessoal? Quando a gente vê qualquer um dos outros objetivos, na maior parte das vezes fica um pouco claro o que ele quer dizer. Logo de início você lê o nome ali, você sabe, esse daqui está falando sobre educação, esse aqui está falando sobre questões relacionadas ao direito e assim por diante. Quando a gente fala em parcerias, a gente está falando de uma coisa muito grande que vai ali ao encontro das relações internacionais, né? Então, o que visa o ODS 17? Ele visa fortalecer os meios de implementação e, aí é que está a chave para a gente sublinhar, tá? Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Pessoal,
Isso que é o legal, exatamente, professor. Se quiser fazer algum apontamento... Não, e essa troca, né, de experiências que existe entre essa troca de experiência que existe entre as nações, isso que é o importante. Então, você tem que Exatamente. entender o balizamento que existe num determinado país e que existe no outro determinado país. E, às vezes, essa troca de conhecimento, você consegue gerar novas atividades para a nossa nação. Então, o ponto 17 é exatamente isso, né? A gente buscar essas parcerias, buscar essas mobilizações e entender o que de bom está sendo feito e implementar aqui. E durante o dia todo, a gente verificou quantas coisas positivas existem, né? E o que está sendo feito em outros lugares, né? E o que a gente pode trazer para cá. Então, é bacana, Zé. Então, essa palavra que você falou é uma palavra firme, né? Em relação à ODS 17. Não, exatamente, esse é o caminho. Porque, ó, professor Icieri, meus queridos e honrados alunos, se você parar para pensar, veja lá, a gente viu 16, antes desses 16 objetivos. Algum deles é fácil de colocar em prática? Algum deles, algum país, colocou todos eles em prática com maestria, atingiu 100%? Não, isso não aconteceu. Pelo contrário, o negócio ainda é muito mais complicado, porque a ODS ela surge no mundo, né, num cenário internacional composto por vários estados que falam vários idiomas, que têm inúmeros valores, né? São pessoas diferentes, culturas diferentes. E esse pessoal, eles se reuniram ali, né, na 25 de setembro de 2015, para acordar, falar assim, o que vai ser bom para o nosso planeta? E pensa, faça a comparação. Será que, quando a gente fala, por exemplo, a professora Reli, que trouxe, a professora Thalita também, a questão do gênero, a professora Oriana também, será que uma mulher na Suíça ou na Suécia, ela tem o mesmo tratamento que uma mulher não sei, na Índia, na China? Então, eles tiveram que pensar isso de uma forma que fosse bom para todo mundo. Então, é aí que a gente fala sobre formalizar parcerias, né? Então, essa ODS número 17, ela vem para fechar. Ela realmente faz uma revisão de todas as ODS anteriores. Por quê? Porque ela fala assim, se todo o país, já que a gente tem 16 objetivos extremamente ambiciosos, né, que a gente tem que percorrer, dar o melhor para alcançar eles até 2030, se a gente tem isso, como que a gente vai fazer isso acontecer de uma forma descoordenada? Não dá. Os objetivos, eles estão coordenados. Os objetivos que a gente está falando aqui hoje, o pessoal da China, da Alemanha, da Guatemala, do Canadá, do Uruguai, da Angola, está todo mundo falando sobre os mesmos ODS. Eles foram acordados num plano internacional. Então, o que é a essência dessa ODS, quando eu falei para vocês, a essência vai no âmago das relações internacionais? A cooperação entre os povos. Então, assim, eu, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, eu posso economizar papel, eu posso substituir uma nota fiscal de papel por uma nota fiscal eletrônica, eu posso fazer várias atividades para me enquadrar dentro de uma ODS. O mesmo ocorre com as organizações e com as empresas. Elas podem fazer várias atividades para se enquadrarem dentro de alguma ODS. E o mesmo com o governo. Só que quando a gente chega no governo, a gente está aí nesse cenário internacional que é bem complexo, eu vou explicar para vocês o porquê, as coisas ficam um pouco complicadas. Então, a gente precisa das parcerias da cooperação internacional. Existe mais ou menos assim uma regra para a gente entender o cenário internacional, tá? Todos os países, eles estão em nível, assim, de soberania de igual para igual. Os povos, eles detêm o direito de se autodeterminar. Então, todo povo é aquilo que ele determina e é aquilo que ele é. Por exemplo, nós não podemos falar para os argentinos como eles devem agir, como eles devem falar, da mesma forma como eles não podem fazer isso. Então, todos os países somos iguais. Contudo, existe aí um problema. Contudo, existe um negócio chamado balança de poder. Então, nós vamos ter países extremamente desenvolvidos,
que eles vão ter capital, eles vão ter expertise, eles vão ter tecnologias, eles vão ter uma série de coisas, muito dinheiro, e eles vão conseguir alcançar as ODS de uma forma muito mais rápida. Por um outro lado, nós vamos ter países com desigualdade social muito atenuadas, vamos ter países que não conseguem produzir tecnologias, né? E como que a gente vai articular tudo isso se as ODS são a mesma para o planeta inteiro? Por meio da cooperação internacional. Então, o que acontece aí, pessoal? A cooperação internacional e o ODS 17, ele vem sensibilizar para isso. Ele vem lembrar a gente de que a cooperação não pode ser só feita norte-norte, ela tem que ser feita norte-sul e sul-sul. Isso é um termo bem das relações internacionais, eu vou explicar para vocês, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Norte-norte, quando eles usam esse termo, os autores, normalmente eles estão se referindo aos países do norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, que normalmente são países de primeiro mundo, países desenvolvidos, e que são aqueles detentores de dinheiro, tecnologia, expertise, enfim, tudo aquilo. Se a gente vê uma cooperação internacional que só acontece, por exemplo, entre Dinamarca e Finlândia, o que vai ser da gente? Entende? Então, a ODS 17, ela vem para isso também, para sensibilizar, que esses países têm que cooperar com a gente, e nós que somos do sul, do hemisfério sul, temos que cooperar também entre nós, né? Vou dar só um exemplo que está bastante em voga, até na última palestra que eu participei, eu toquei nesse assunto. O laboratório, né, a questão da Covid, a questão das pesquisas de Oxford, né, Oxford, uma instituição de ensino superior da Inglaterra, né, AstraZeneca é uma empresa farmacêutica, uma indústria farmacêutica da Suécia, e o Brasil. Os três estão emparelhados. A gente está tendo aí uma cooperação norte-sul. Estamos cumprindo uma ODS 17, né, porque se eles fizerem isso só entre eles, né, que vai sobrar para a gente? A gente, assim, Brasil ainda é um país grande, a gente está entre os maiores PIBs do mundo, mas e Angola? E a Guatemala? Ninguém vai, né? Aquele vídeo que a professora passou para ele, às vezes a gente acha que a gente é um dos que está atrás, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver uma galera que está mais atrás ainda. Então é isso, essa sensibilização que a ODS 17, ela quer trazer. Ela fala assim, olha, os 16 objetivos são grandiosos demais, são ambiciosos demais, eles são únicos, eles são os mesmos para o planeta inteiro, cada um está em algum nível, e galera, vocês vão ter que cooperar para fazer isso funcionar, né? E, para finalizar aí um pouquinho, assim, essa ideia, o ODS 17, ele está dividido em 19 metas, ele é grande. Aí o que acontece? Essas 19 metas, também a gente não vai conseguir apresentar tudo, mas essas 19 metas, elas foram subdivididas em 5 eixos. Esses 5 eixos dão conta das outras ODSs, tá? Quais são os eixos? Finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. Esse questões sistêmicas vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente for abordar isso. Até se o professor Issério quiser falar um pouquinho sobre os eixos. Legal. José, bacana da sua fala é que quando desenvolveram essas 16 ODSs, e você explicou bem que cada um dos países segue aquele conhecimento. E o tema 17 é interessante explicar que algo de bom pode estar acontecendo num determinado país e você tem que entender dessa troca de conhecimento para você melhorar numa outra nação. Então, isso é interessante. Quando a gente fala dos 5 eixos, que é o que a gente vai tratar logo agora, que o José comentou, a gente tem que buscar sempre o seguinte: o eixo de finanças, que é um dos mais importantes dentro da ODS 17. Por quê? Ele gera a ideia de mobilização de recursos internos, ou seja, inclusive de meios de apoio internacional, ou seja, aos países em desenvolvimento, e para melhorar a capacidade nacional de arrecadação e outras receitas. Ou seja, ele já gera dentro dos compromissos percentuais em que as pessoas têm que utilizar em relação à meta. Tá? Então, ele já estipula alguns valores.
Ou seja, dentro da receita bruta de cada país, você tem lá cerca de 0,15, 0,20, dependendo do tamanho do país e da sua capacidade financeira, esses valores para trabalhar dentro das ODS. Então, isso, José, é bacana, porque se o país tentar cumprir, mesmo que seja zero alguma coisa, pegando um país rico, esse zero alguma coisa é muito, e a gente sabe que pegando zero alguma coisa de um país pobre, o valor é pequeno, mas assim, existe-se uma busca para que as pessoas melhorem cada vez mais e cumpram essas ODS. Então, dentro dessa ideia financeira, né, que é a ideia do eixo 1, que a gente chama, que é o índice de finanças, isso tem que deixar bem claro, né, para não existir aquela ideia assim, o país rico, outro país. Então, existem esses critérios. Outra coisa interessante é essa mobilização que existe de países para arrumar essas múltiplas fontes, né? Então, um dos grandes objetivos é exatamente isso, tentar mobilizar esses recursos financeiros para fazer com que as outras 16 ODS aconteçam, né? Então, existe-se essa ideia dentro do eixo de finanças. Outra coisa importante é fazer com que esses países em desenvolvimento, a gente consiga alcançar essa sustentabilidade que foi debatido o dia inteiro. E como que a gente faz isso? Como que isso acontece? Como que se promove esse financiamento, né? Ou seja, como que cria-se essa estruturação? Então, a ODS, o eixo de finanças, ele dá a transparecer exatamente isso. E principalmente dentro do eixo de finanças, como que você vai promover esses investimentos e tentar fazer com que os países menos desenvolvidos também participem em relação a isso. Então, José, esse seria a primeira ideia, né, do eixo de finanças. Exatamente, até fazer um ponto aí, volta e meia no jornal a gente vê, assim, por exemplo, França envia não sei quantos euros para tal país, para o desenvolvimento, para consertar tal problema, a Alemanha também faz isso, o Canadá também, então, assim, existe esse fomento para que isso ocorra, sabe? E, às vezes, nós somos os beneficiados disso, só para deixar claro aqui para o pessoal. O próximo eixo, ele fala de tecnologia. Ou seja, como que funciona essa ideia de tecnologia? O José acabou de explicar para a gente, né, que existe essa cooperação norte-sul, sul-sul, e essa ideia de triangular e regional e internacional. E como que funciona esse acesso, né, à tecnologia e inovação? Como aumentar esse conhecimento? Ou seja, como promover esse desenvolvimento e a transferência e principalmente a difusão de tecnologia. Esse é um dos principais objetivos que a gente tem no eixo de tecnologia, é demonstrar como que funciona essa difusão de tecnologia. Dentro de um determinado país que está rigorosamente trabalhando junto com essas ODS, que tipo de desenvolvimento que existiu? Como que a gente vai fazer com que esse desenvolvimento e essa tecnologia a gente consiga difundir para os outros países? Então, essa que é a ideia do eixo de tecnologia. E, principalmente, que ele coloca dentro desse eixo, é a ideia de operacionalizar um banco de tecnologia. O que significa operacionalizar um banco de tecnologia? É a capacitação e a ideia de ciência e tecnologia para fazer com que os países tenham essa inovação e aumentar o uso dessas tecnologias. Então, quando a gente tem o banco de tecnologia, o que vai acontecer? O José acabou de explicar, de repente, de uma instituição lá na Inglaterra. Se a gente tem esse banco de ideias, esse banco de inovação, esse banco de tecnologia, o que acontece? Opa, esse país tem algo positivo, então vamos lá no banco de tecnologia. E uma das ideias desse eixo é exatamente isso, trocar essas experiências, em particular na área de tecnologia, de informação e de comunicação, e fazer com que os outros países verifiquem esse acontecimento, esse algo bom que existiu e repliquem. Então, José, essa que é a ideia do eixo de tecnologia. Eu posso fazer um apontamento, aproveitar rapidinho sobre tecnologia? Eu tenho um especial interesse nesse eixo, série. Eu fiz, né, o meu mestrado foi na área, eu fiz uma pesquisa sobre internacionalização da educação. A internacionalização da educação é um troço muito grande, não tem, é multidimensional. Só que a educação, a ciência gera tecnologia.
Então, a educação aqui, em alguns pontos de vista, ela entra. E esse processo de internacionalização da educação, o Uninter está investindo agora pesado aqui dentro. A gente está dentro de um processo de internacionalização muito forte. A gente está com o polo fora, a gente tem acordo com tantos e tantos países, instituições lá fora, para fazer troca de conhecimento, para fazer troca de pesquisa científica, para fazer uma série de trocas. Não é só nós, Uninter, nós, professores, vocês, alunos da Uninter. Todo mundo ganha com isso. Olha que bacana, José. Quando a gente fala desse banco, né, de inovação, é uma das ideias do eixo, ou seja, ele chama de banco de tecnologia. Olha que interessante, né? O Uninter está participando desse cenário internacional e a gente poder fazer parte, às vezes, desse banco de tecnologia, esse banco de ideias de inovação e a troca que existe não só com a Uninter e com outras instituições também. Seguindo, José, com a ideia da ODS 17, o próximo eixo é o eixo que eles se dedicam, não digo se dedicam, né, mas é que as pessoas tentam trabalhar mais, que é o eixo do comércio. Por que é o eixo do comércio? Porque a ideia é que exista-se uma promoção multilateral e um comércio universal. E a gente tem que basear isso através de regras. Ou seja, para que não exista algo discriminatório no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e principalmente a ideia de negociações dentro dessa agenda, né? Principalmente dentro da Agenda de Desenvolvimento de Doha. Tá? Então, como que isso funciona? Né? Como que existe esse controle para que não exista algo discriminatório? E, principalmente, quando a gente fala desse eixo 17 de comércio, é a ideia das exportações dos países, né? Em particular dos países menos desenvolvidos. Então, é um dos interesses desse eixo de comércio fazer com que exista essa exportação. E, principalmente, a ideia desse eixo é fazer com que a gente tenha acesso a mercados livres, cotas, taxas, de forma duradoura. E é isso que a OMS fica batendo e falando nesse sentido. Lembrando, que, às vezes, esse eixo de comércio, essa ideia de promover essa exportação, esse livre mercado, esse tipo de coisa, o José falou na frase dele. A gente não pode chegar no país tal e exigir deles que eles façam isso. E sim, a gente ter um comum acordo para que ambos tenham um forte entendimento. Por isso a importância que a gente tem dentro do eixo do comércio. O último, José, que é a questão sistêmica, né? Nós temos o eixo 5 e nós temos o eixo 3. Se você quiser falar um pouco do eixo 5, que é das questões sistêmicas e da coerência política, aí depois eu consigo complementar com o eixo 3, que é o eixo da capacitação. Perfeito, sem problema. Vamos lá. Eixo 5, questões sistêmicas. Quando a gente escuta esse nome, não diz muita coisa. Normal, não fique preocupado, é assim mesmo. Só que ele tem uma divisão dentro. E quando a gente fala sobre essa divisão, a gente passa a entender, fica um pouco mais claro, tá? Eu até anotei as divisões aqui para não perder uma vírgula, tá? A primeira divisão é coerência da política institucional. A segunda divisão é as parcerias multissetoriais. E a terceira divisão é dados, monitoramento e prestação de contas. Eu vou explicar cada uma delas, tá? A primeira, são 3 divisões no caso, tá? A primeira, que é a coerência de políticas institucionais, ela tem como objetivo aí alcançar uma maior estabilidade e manter uma sinergia de esforços entre os estados. Então, assim, as políticas de cada dos estados vão ter que estar coerentes, vão ter que estar conversando para que todos os 16 objetivos sejam alcançados, tá? E, só que não só isso, essa divisão ainda fala, a gente tem que respeitar o espaço político, o espaço cultural de cada estado, a gente não pode impor. Então, é sempre no diálogo, na diplomacia, é assim que a gente vem conduzindo todas as ODSs até o momento, né? Aí o segundo, que é parcerias multissetoriais. O que é isso? Ele vai fomentar que as parcerias, mesmo em nível internacional, no âmbito internacional, não ocorram necessariamente só entre país e país, estado e estado. Pode ocorrer entre um país e uma determinada empresa, entre um país e uma determinada instituição de ensino. Não tem problema, na verdade, se fomenta isso. Quanto mais plural for a forma de cooperar internacionalmente, melhor, todo mundo se beneficia com isso. Então, isso que é muito importante. E o terceiro são dados, monitoramento e prestação de contas. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a gente tem que, quando a gente está falando de todas as ODS, a gente precisa sempre coletar dados, sempre ter essas informações, porque não adianta nada a gente aplicar, executar algumas ações, mas a gente não ter um repositório de dados para saber e a gente conseguir mensurar se estão ou não dando certo, né? Então, ela vem trazer essa sensibilização. E nesse último, professor Ricieri, se você me permite aqui um minutinho, o Brasil ele tem um papel bem legal, pessoal. O IBGE, a gente sabe que o IBGE é uma instituição extremamente competente. E o IBGE aqui do Brasil, ele ajuda, ele faz um trabalho de capacitação com alguns estados da África, justamente para eles conseguirem coletar os dados de forma correta sobre todas as ODS. Então, olha só que legal. Já é uma parceria aí que a gente pode fazer, que a gente falando, agora nós estamos oferecendo. E é assim que o mundo funciona, né? Ninguém vive isolado. Nenhum país vive isolado. Se você abrir qualquer... se você para e pensa, se você abrir um livro de qualquer disciplina, qualquer curso, ali tem contribuição do mundo inteiro, durante séculos. E a gente tem que valorizar essa comunicação com os nossos vizinhos de mundo. Então, a gente não pode dizer, né, José, que exista um eixo mais importante, que é o eixo da capacitação, do comércio, da tecnologia. Não. O eixo da capacitação, que foi o último que a gente falou, é o que os países devem estar mais... Eu acho que os países têm que se preocupar mais com esse eixo de capacitação. Igual a gente está aqui, sábado inteiro, trabalhando junto com vocês de todo o Brasil, a organização maravilhosa do evento de hoje, querendo ou não, a gente está levando essa capacitação e tentando implementar de uma maneira mais eficaz as ideias da ODS. Então, é interessante, José, a gente falar sobre essa capacitação, que foi o que a gente fez durante o dia todo hoje. Quanto conhecimento que a gente ganhou, quantas ideias em que a gente trouxe hoje para o dia de hoje, querendo ou não, foi aí uma grande capacitação que a gente participou. É verdade. E lembrando, né, a ODS que surgiu aí, uma herdeira da ODM, ela surgiu ali na ONU, né? Ela surgiu de um manifesto, de uma reunião do planeta, dos líderes nos representando, né? É uma coisa muito grande, e é a mesma para todo mundo, e a gente só vai conseguir dar conta desse recado evoluir se a gente cooperar entre uns e os outros, né? Não deixar que se torne uma torre de Babel. O autor aqui, né, eu até deixei uma frase aqui, já que a gente já está quase chegando no nosso final, e fortalecer esses meios de implementação é revitalizar a parceria global, foi aquilo que você abriu falando, e isso tudo para quê? Para gerar o desenvolvimento sustentável, né? Então, os autores falam bastante nesse sentido de implementação e revitalizar, né, essa parceria global. Então, é interessante a gente forçar a palavra do início. Né? Exatamente. Eu acho que da mesma forma como nenhum ser humano é autossuficiente, acho que nenhum país é. Exatamente. E também, José, vamos falar também com os nossos alunos que estão nos ouvindo, com as pessoas que estão nos ouvindo no Brasil inteiro, os nossos cursos de pós-graduação em Relações Internacionais, a gente busca isso o tempo todo. Essa troca de experiência de políticas públicas, essa difusão de conhecimento, essa difusão de tecnologia, a gente leva nos nossos cursos exatamente essa ideia de você trabalhar com essas relações internacionais, com essa troca de conhecimento. Então, é interessante a gente conversar, o José sabe bem disso, dos nossos alunos da área de relações internacionais, o quanto a gente está ali buscando, aprimorando todo dia para ensinar essa troca de conhecimento. E quando a gente fala dessa ODS, muito mais importante, né, José? Exatamente. Até uma pergunta que às vezes é recorrente, porque relações internacionais é um tema novo para muitas pessoas, né? Mas o que faz, como que faz? Vamos lá, rapidinho. Eu sei, William, que daqui a pouco ele vai aparecer, mas, pessoal, quando você escolhe fazer um curso de graduação, ou, no nosso caso, os nossos cursos de pós-graduação na área de RI, Relações Internacionais, você vai ser uma pessoa preparada para atuar nesse ambiente, tá? De que forma? Você vai trabalhar para empresas privadas, dentro dessas empresas você vai poder trabalhar em recursos humanos, com expatriados e repatriados, você vai poder trabalhar com pessoas em departamentos de relações governamentais, que é como a empresa, a organização trabalha com seus stakeholders ao lado, tudo isso vai te trazer uma bagagem.
né? Então, quando você começa a se apropriar, você constrói seu próprio conhecimento, se apropria dele, você chega no mercado de trabalho com um destaque. Então, por isso, eu só queria frisar isso daí rapidamente, que eu sei que 29 minutos e 32 segundos, praticamente acabou, mas era isso, assim, olha, façam que é certeiro, vocês vão ter um destaque bem grande, vocês vão ver assuntos super interessantes, vocês vão poder transitar em órgãos públicos, órgãos privados, com uma lucidez, com uma clareza muito alta. Legal. Acho que agora o Will vai aparecer. Perfeito, professores. Obrigado pela participação dos professores, né? Os alunos aqui interagiram bastante durante todo o dia, né? Na maratona, de um modo geral. Professores, eu vou removê-los, porque agora nós vamos fazer o encerramento. Nosso pró-reitor já está aqui, né, na sala, esperando para entrar, para agradecer a presença de todos aí. Professor José, professor Ricieri, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, professor Nelson, professora Sandra, professora Oriana, boa noite. Mais uma vez. Boa noite, professor. Tudo bom, Sandra, Oriana, William? Tudo bem. O encerramento. Professor Nelson, sem muitas delongas, vou passar que já tal a palavra. Esse dia maravilhoso, cansativo, mas recompensador, né? Contribuímos bastante para o desenvolvimento, principalmente em termos de educação. Quem participou ativamente, quem assistiu, não vai esquecer isso jamais, e vocês, principalmente, não vão esquecer jamais. Parabéns pela organização, pelo evento, foi tudo fantástico. E vamos pensar já na próxima maratona ano que vem. Não é verdade? Verdade, A Oriana... Verdade, verdade. Trabalhou muito, né, Oriana? William, Sandra... E o apoio de todos, tanto de coordenação, tutoria, Milena, todos fantásticos. Muito obrigado pela organização, parabéns pelo evento e vamos em frente. Não se esqueçam de verificar todos os números do pessoal que ainda vai acessar amanhã e vamos fazer barulho. O Ninter Notícias. Perfeito, professor. Nós temos alguns agradecimentos aqui para realizar para alguns setores que nos auxiliaram com extrema maestria. Por favor. O pessoal do marketing nos ajudou de uma forma fenomenal. O pessoal da extensão com os links, com toda a parte nos bastidores. A professora Desirê na pesquisa, que nos cedeu aí a licença do StreamYard para a gente poder estar divulgando. Ao setor de egressos, o Sidney divulgou a maratona com os nossos egressos, pessoal da Escola de Polos, também nós queremos agradecer a todas as escolas superiores que nos habilitaram aí na abertura e os alunos que estão nos acompanhando até o presente momento, e de coração agradecer a todos os professores da pós-graduação Uninter que abraçaram a causa junto conosco, né, esse desafio que não foi fácil, e abordaram todos os temas da ODS com extrema perfeição, e também agradecer, né, em público aqui, professor Nelson, sempre a sua parceria e apoio aí em todos os processos, nos auxiliando. Professora Oriana, professora Sandra. Obrigada pelo seu apoio, professor Castanheira, a todos os colegas que participaram, que teve uma adesão surpreendente, foi excepcional a adesão dos colegas, tanto dos coordenadores, quanto dos tutores, fazer a palestra, muitas vezes não tendo aquela ligação do ODS com a prática, com os cursos, mas foram vislumbrando e saiu maravilhoso. Pessoal de marketing e a todos que você já agradeceu, não vamos repetir. Reitero, então, o agradecimento e o apoio, principalmente do professor Castanheira, que nos apoiou desde o início, quando tivemos a ideia. É isso que torna a pós-graduação grande, forte. Estamos crescendo e vamos crescer mais ainda, se Deus quiser. Com certeza.
Lembrar que nós temos eu também que envolvem todas as ODS. E aproveitar o pessoal que acompanhou, a gente tem figurinha carimbada aqui desde as 8 da manhã. Eu acho que se o pessoal não almoçou, não jantou, ou almoçou e jantou na frente do celular ou do computador, gente, vocês também foram maravilhosos. Acompanharam, né? Trouxeram tanta coisa, compartilharam conhecimento e aquilo que a gente está falando, né? Vamos começar com pequenas ações. A gente precisa começar a transformar o nosso mundo. Em pequenas ações a gente já consegue. E aí, você também pode vir para pós-graduação, a gente tem mais de 200 cursos de especialização, a gente pode transformar esse mundo juntos. E é isso que é o mais mágico de tudo isso. E quem sabe a gente se vê na próxima, se a coluna deixar, que isso cansou, a gente sabe que foi cansativo, mas foi muito bom e gratificante, foi muito bom chegar até aqui. E eu agradeço ao professor Nelson sempre, desde o início, né? Ele compra todas as nossas ideias, ele sempre apoia a gente. E aos meus 2 parceiros maravilhosos, já são mais do que parceiros e amigos. Eu amo vocês, obrigada por tudo. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que participaram, o dia todo, os alunos e a todos. Obrigada, colegas. Pessoal, então, a pedido de todos, mais uma vez, então, o chorinho aí com a professora Valentina. Quando terminar o chorinho, declaramos, perdão, já cansou a voz hoje, encerrada, então, a nossa maratona. Mais uma vez, forte abraços a todos, fiquem com Deus e fiquem bem. Amém.